Olá, internautas! Estamos retornando com o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Timbó, Walter Horstmann. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Acesse e recomende a seus amigos. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do nosso site da JMV TV, www.jmv.tv.br, ou através do YouTube. Bom, Sr. Walter, o senhor estava falando sobre a sua ida a Brasília como soldado do Exército Brasileiro. E o senhor chegou lá naquela época, 1960, isso já fazem, esse ano, por exemplo, Brasília completou 50 anos, faz um bom tempo já isso. O que o senhor viu lá, assim? Poderia contar para a gente? Como é que o senhor chegou lá, viu aquela cidade monstruosa sendo construída digamos, no centro do Brasil, que praticamente era inabitado naquele período, né? Na ocasião, o quartel está bem retirado do centro. Hoje pode ser que está tudo mais habitado, né? Tinha áreas, naquela época não tinha ainda asfalto na rua, era tudo estrada de barro, né? Existia ainda assim, como se fosse o quartel tivesse sido construído no interior, mas só que lá a vegetação é tudo diferente do que aqui, né? Então, de vez em quando a gente passava, ia junto até no centro, mas praticamente a gente não chegou a conhecer bem o centro de Brasília, na ocasião. Sim. E naquele período que o senhor ficou lá, assim, o senhor teve contato com muitas pessoas de outras regiões do Brasil? A gente se encontrou, fizemos amizade com outros colegas do Paraná, Rio Grande do Sul, e marcou assim, a gente conseguiu ter bastante amizade com essa gente. E realmente foi marcante. Uhum. E de lá, então, o senhor, aí, como o quartel ainda não estava pronto, o senhor acabou, então, retornando para Timbó, né? E aí o senhor, retornando para Timbó, foi procurar emprego na Metisa? Como é que foi essa sua entrada na Metisa? Tive que procurar emprego, mas aí tem um colega meu, ele, quando soube do meu retorno, já me telefonou, não foi telefone, a gente se encontrou na estrada e disse, olha, vem trabalhar na Metida. Ele já trabalhava na Metida. Aí então eu acabei chegando, fui na Metida, consegui, né, logo emprego. E claro que depois disso saí um período curto, né, 3 meses, e voltei de novo para a Metida. Queria começar alguma coisa por minha conta, não deu certo. Mas naquela época foi interessante. No meu retorno, quando eu retornei de Brasília, quando eu estava indo para casa, naquele trajeto me encontrei com que hoje a minha atual esposa. Aí a gente nem se conhecia, eu conhecia ela assim, mas aí ela é de Timbó ou você volta? Ela é nascida em Blumenau, mas já morava aqui em Timbó. Isso foi uma coisa interessante, né? E a gente foi se aproximando e acabamos casando no final. Que legal, tudo tem uma história. Né? A história é muito. Seu Walter, fazendo um retrospecto do passado, assim, como é que era o pensamento de um jovem naquela época? O senhor, por exemplo, voltou de Brasília e tal. Na época era mais fácil arrumar um emprego? Assim, como é que era a vida aqui na comunidade de Timbó naquele período? Na verdade, eu nunca tinha dificuldade em arrumar emprego, né? A gente já vinha de uma família assim que já tinha por tradição, trabalhar com honestidade, com respeito, né? Então eu nunca tinha dificuldade em arrumar emprego. E claro que hoje a situação do jovem é totalmente diferente. Na época nós não tínhamos televisão, não existia hoje a tecnologia que temos hoje, né? Então, claro que tudo isso
mudou o comportamento do jovem hoje, comparando com da nossa época. Uhum. E o senhor começou na Metisa trabalhando aqui na produção mesmo, né? Na produção. Aí, na década de 70, então, como já... Na época, a Metisa fazia o mesmo produto que faz hoje ainda? Ou tinha diferença? Fabricava também implementos agrícolas. Hoje faz só peça de reposição, né? Mas na época montava implementos, arados, grades, coisas... Chegou a trabalhar também para o setor ferroviário também, uma época, né? Isso começou mais tarde. Mais tarde. Então, aí, quando a gente percebeu que a Metisa estava em fase de crescimento, que também precisava de aperfeiçoamento técnico, e voltei para o colégio, né? Já era casado, foi muito difícil, porque você trabalhava o dia todo, que o horário era 48 horas semanais, você trabalhava até as 5h30 da tarde, 7 horas já tinha que estar no colégio, voltava depois das 10, você tinha que fazer as tarefas, e era bastante difícil. Então, no final de semana, praticamente a gente não tinha tempo assim para você passear, alguma coisa com a família, você tem que descansar e também alguma coisa ainda relacionada à tarefa também para fazer no final de semana. Uhum. E com relação, Sr. Walter, à trajetória assim, do setor metalúrgico para o trabalhador em si, naquela época o trabalhador era melhor remunerado do que hoje, o poder aquisitivo do trabalhador era melhor do que hoje, ou houve altos e baixos, ou permanece mais ou menos no mesmo patamar ainda? A diferença é grande, porque na época todo o conforto se transforma em custo, né? Que não existia. O pessoal não tinha, no começo, quando comecei a trabalhar na Metisa, pouca gente tinha televisão, aí depois pouca gente tinha telefone, e então tudo isso aí se transforma em custo. Então o salário parecia que rendia mais do que hoje. Só que hoje, a gente contando, você tem a TV ligada, você está gastando energia, e tudo isso aí tem uma certa despesa. Acaba tirando a renda do trabalhador. Né? E o senhor acha então que na questão, a sensação da época era de ter uma renda melhor, então? Sobrava mais dinheiro. Parecia que era melhor, mas hoje, somando tudo, hoje você tem acesso a coisa mais fácil, mais variedade de alimentação, você consegue as coisas mais fácil. Claro que existe muita dificuldade ainda para pessoas, vamos supor, que talvez não tenham casa própria, né? Aí a dificuldade é maior. Só que também a renda familiar parece que hoje representa um pouco melhor. Só que antigamente só trabalhava o homem, normalmente a esposa cuidava da família, da casa. Então hoje o casal está trabalhando fora. Então, isso também ajudou a melhorar a situação, né? Isso ajudou a melhorar a situação da família. Sr. Walter, quanto, mais ou menos, o senhor tem uma ideia assim de, só para a gente ter uma dimensão do número de funcionários que a Metisa tinha na época, em comparação hoje, ela tem praticamente 1.000 empregados, né? Sim, em torno de 1.000. E na época tinha quantos, assim, ideia? Quando eu comecei a trabalhar na Metisa, ela estava em torno de 100 e poucos empregados. Então, a gente viu ela crescer, né? E hoje, se... E o senhor chegou a trabalhar aqui, que chamava Metisa 1, né? Metisa 1. Que era a matriz, né? Que nem existia a fábrica 2. Para o pessoal ter uma ideia, a Metisa era aqui no centro de Timbó, era aí aonde hoje tem a Casa do Colono, aí tem Tipo Tio, isso, né? Exatamente, a Tipo Tio ali nos fundos, que também já não está mais ali, mas é uma área aí próximo ao Polidoro Santiago, nos fundos do Polidoro Santiago. Né? Então tá bom, nós vamos continuar falando com o Sr. Walter aí sobre a história dele após mais um intervalo comercial.